Olá, pessoal. Aqui é o Rafael Damasceno. É um prazer estar aqui com vocês participando do evento. Quero agradecer muito a Tarso, pessoal da comunidade CRO Brasil, por ter me convidado para conversar com vocês. E hoje a gente vai falar alguns minutos aí sobre algumas dicas, uma certa forma de roteiro, erros comuns, enfim, resumidamente algumas sugestões, algumas coisas que eu gosto de chamar a atenção das pessoas, que são dúvidas também que surgem com frequentes e erros comuns, como eu falei, que acontecem no processo de ciclo de vida de um teste AB. Mas, obviamente, para isso caber nesses nossos minutos de conversa, eu não vou vir desde o começo, falar de diagnóstico, pesquisa, formulação de hipótese e tudo mais. A gente vai ter um escopo bem mais específico, mais para a fase final, digamos assim, de selecionar a hipótese e rodar o teste AB. E como eu falei, óbvio, não dá para cobrir o escopo inteiro de um processo desse, que pode ser bem complexo, mas como eu disse, trazer alguns pontos centrais que ajudam muito quem está começando, e até quem já tem alguma experiência, a melhorar o seu processo de gestão e planejamento do ciclo de vida de um teste AB. Vamos nessa? Então vamos lá. É, Eu sou o Rafael, eu sou um dos fundadores, junto com o Felipe Reis, da Supersonic. A gente é pioneiro, né, em otimização de taxa de conversão e teste AB no Brasil e América Latina. Trabalhamos para clientes não só do Brasil, mas também de Estados Unidos e Europa, e já são mais de 11 anos, se minhas contas estão certinhas. E acho que dá para falar que eu já vi de quase tudo, né, depois desses anos todos trabalhando com experimentação, porque são literalmente centenas de clientes de todo tamanho, desde startup que está começando, nem lançou produto ainda, até as FANGs, né, as maiores empresas aí de tecnologia, algumas delas tive o prazer de trabalhar, né? FANG, para quem não sabe, aí é Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, né? Consegui lembrar de todos. É, Enfim, e todo tipo de mercado, dos SaaS mais clássicos possíveis, a asilo e todo tipo mais aleatório de mercado que você possa pensar. Com sei lá quantos testes eu rodei, pergunta que eu escuto frequentemente, quantos testes eu rodei na vida, eu não faço a mínima ideia, mas foi bastante. Então, assim, são 15 anos de mercado, já antes de CRO eu já trabalhei, né, dei aula e liderei equipes na área de SEO, de mídia, de Web Analytics, de UX, e hoje eu sou diretor de ativação na Brios, né? A gente é um grupo de mídia, a gente tem alguns sites em dezenas de países pelo mundo e a gente tem alguns milhões de usuários ativos passando pelos nossos sites todo mês, né? Que é um playground para quem gosta de fazer teste AB, você ter muito usuário ativo, né? Como eu disse, o nosso escopo de hoje ele começa na seleção de uma hipótese, então não vou falar novamente de diagnóstico, também não vou falar da parte de como escrever a copy ou fazer o design, o UX e tudo mais, isso aí é outro mundo, a gente pode falar disso outro dia. Eu quero falar mais do processo de gestão de um ciclo de teste AB, de gestão de um processo de teste AB mesmo. Então, a gente vai falar da seleção da hipótese, quais cuidados a gente tem que ter sobre esse ponto de vista, entender a viabilidade estatística do teste, né? Ali a gente já vai matar alguns mitos e poupar alguns trabalhos, digamos assim, ou talvez dar algum trabalho a mais, vai depender do seu contexto e também a configuração do teste, alguns pontos importantes a não serem esquecidos. E por fim, encerrando o teste, analisando os resultados, alguns erros comuns e coisas importantes a se fazer também. Vamos nessa. Começando do começo, selecionando uma hipótese. Olha, aí a gente vai falar de priorização, né? Como priorizar entre as hipóteses que você tem aí, como priorizar uma para o próximo teste AB. E não falta modelo de priorização. Hoje em dia, acho que, pô, toda agência ou todo profissional consultor vai querer te falar de algum modelo de priorização. Aqui tem alguns exemplos de alguns de muitos e muitos modelos, né? Muita gente gosta de falar do PXL por causa do alcance que antigamente o blog da CXL tinha, e eles vieram com esse PXL deles aí, acabou ganhando uma visibilidade grande, mas para mim, sinceramente, é só mais um. Talvez ele tenha um grande ponto fraco de ser altamente complexo. E para diversos e diversos contextos ele não se aplica, mas já peguei muito cliente que, quando a gente começou a trabalhar, estava usando ele. Vocês aí que estão assistindo devem conhecer também. É um exemplo dos vários que tem aí,
Mas eu quero ir numa linha contrária, ao invés de ficar pirando demais, criando colunas demais no seu modelo de priorização, ou usando um desses que já vai meio que ser descendente de algum modelo de growth marketing e as outras áreas, variações que tem aí, eu quero ser bem simples com vocês, porque no fim das contas, pela minha experiência, tem várias empresas que gostam até de pegar um modelo desses e customizar e tudo mais, mas no fim das contas, o que eu vejo funcionar melhor é o contrário da complexidade, que é a simplicidade. É, Rodar teste A/B, fazer experimentação é complexo, convencer outros times a fazer que não tem tanto conhecimento é muito complexo também. Então, onde der para ser simples, a gente tem que ser simples. E o que que eu costumo deixar muito claro e sugerir muito fortemente aos times? Você tem um critério para você se preocupar na hora de olhar para todas as suas hipóteses. Esquece todos os outros 60 critérios que você já viu em outros modelos de priorização. Foca no potencial de impacto no negócio. Das hipóteses que você está vendo ali, qual tem maior potencial de impacto no negócio? É óbvio que não é uma garantia de impacto, porque se tivesse garantia não precisava rodar um teste A/B, mas dá para você ter vários cheiros de potencial de impacto, dependendo se você está rodando um teste que é para 100% do tráfego, numa das suas páginas mais visitadas, das suas principais features, ou bem no fundo do funil ali, num carrinho ali, que se o cara converter é dinheiro imediatamente, enfim, dá para saber de várias formas o potencial de impacto no negócio, como eu disse ali, como vocês podem ver aí. Quanto que a métrica está próxima do KPI do negócio, receita, margem, etc. Então, assim, quanto mais para o topo de funil, menos próximo. Você tem um business de modelo de negócio complexo, que o seu teste é lá na homepage para aumentar mais clique no seu CTA, não vai ser tão prioritário quanto um teste lá no final do funil. A métrica está próxima de um KPI, que é a prioridade da empresa no momento, e isso é muito importante. KPIs de empresas podem variar de acordo com o momento, vai ter época que vai estar mais focado em aquisição, mais época que vai estar mais focado em retenção, etc, etc. Então, se você tem um OKR ou algo semelhante, tenta priorizar os testes que estão relacionados a esse KPI, você vai ter muito mais facilidade de engajar a empresa nesse aspecto. Algum KPI de negócio tende a ser impactado negativamente, isso também é importante que se você pode reduzir o risco do teste, fazer um teste que não vai impactar muito, ou tende a não impactar algum KPI importante na empresa, você vai ter também novamente mais facilidade de aprovação, menos resistência, menos batalhas políticas para enfrentar. Então, o principal critério para mim é esse. Esquece o resto por enquanto. Na hora que você olhar para as suas hipóteses e enxergar aquela ou aquelas que você enxerga o maior potencial de impacto no negócio, se você tem um empate técnico ali, digamos assim, aí sim eu te sugiro olhar para mais duas outras coisas para desempatar, que são a complexidade, quão complexo é rodar esse teste, e por complexidade a gente entende não só quantas horas de designer e de dev a gente vai usar, mas também quantos stakeholders precisam aprovar essa ideia. Se você pode decidir aprovar sozinho a ideia, tranquilo. Às vezes tem que aprovar com seu líder direto, às vezes tem que aprovar com outras quatro, cinco equipes envolvidas e mais o time de suporte, não sei o quê, e o presidente, e aí você já tem um esforço de horas políticas, digamos assim, muito maior, isso é complexidade também. E outros critérios, como eu disse, a complexidade envolve também outros times que precisam ser envolvidos, aí você tem que alinhar opiniões, disponibilidades, etc. Comercial, customer success e financeiro são coisas clássicas da gente ter que envolver em testes mais complexos. Então, atenção a isso também, quanto menos complexo, melhor o teste para você. E por fim, confiança, né? E quando eu digo confiança, de novo, também não é algo que dá para garantir, porque senão não precisava testar, mas se algo parecido já funcionou, em outros testes que a empresa fez no passado, ou pela sua própria experiência como profissional, e se a hipótese está embasada, quando eu digo embasado, é por dados quantitativos ou qualitativos, né? Um quantitativo é um dado no seu Analytics mostrando que ali é o lugar que é onde você mais perde usuários no seu funil inteiro. É um dado qualitativo, um teste de usabilidade que você fez que mostra problemas ali, uma coisa que você viu num session replay, numa gravação de tela, numa ferramenta mostrando que as pessoas têm dificuldade nessa tela, enfim. Quanto mais embasado, sinceramente, mais confiante você pode ser, de que você vai resolver aquele problema, né? Porque, enfim, de novo, essa não é uma apresentação, um papo sobre
hipóteses e como criar soluções e tudo mais, mas no fim das contas, o que eu sempre falo nesse assunto é: se você fez a pesquisa bem feita, a pesquisa te entrega a solução de mão dada. Então, se você tem dado quantitativo e qualitativo, a sua chance de ganhar esse teste é muito maior, então a sua confiança vai ser muito mais alta. Então, resumindo tudo que eu falei para essa primeira parte, o seu principal critério tem que ser o potencial de impacto no negócio, a sua carreira inteira como profissional de experimentação, o engajamento das lideranças da empresa e tudo mais depende de você conseguir impactar o negócio. Então você tem que ter o seu olhar focado nas coisas que mais têm potencial para impactar o negócio. Nada é tão importante quanto isso. Ah, mas eu só tenho coisa complexa para fazer que vai impactar o potencial do negócio. Então vai lá e faz as coisas complexas, não interessa, porque se é simples mudar o CTA da landing page? É, mas dificilmente vai garantir um aumento da cultura de experimentação na sua empresa, stakeholders mais interessados, mais crescimento profissional para você, porque você está mudando algo que é um nice to have. Mas se você está impactando o negócio, aí sim é coisa para valer. É, entre os testes com mais potencial de impacto, se você tem mais de um para escolher, selecione os menos complexos e nos quais existe maior confiança de sucesso, como eu falei, critérios secundários de decisão. Beleza? Então, digamos que a gente selecionou a nossa hipótese com maior potencial e a gente quer entender a viabilidade estatística do teste, né? Que essa é uma parte muito importante e é um erro clássico de quem está começando meio que ignorar essa parte, sendo que, não vou falar que é a mais importante, mas não dá para rodar um experimento sem passar por essa parte, que é tão importante quanto as mais importantes. É, eu vou usar talvez a ferramenta mais clássica aí de se usar para se entender viabilidade estatística, que é a calculadora da Spiro. Não é a que eu uso no meu dia a dia, tem outras um pouco mais completas, com mais informações e tal, mas essa eu acho que tem a interface mais simples para os conceitos que eu quero destacar aqui com vocês. É, e eu vou estar sempre mostrando o print aqui e à direita vocês vão ver os pontos que eu quero destacar sobre a calculadora. Você vai lá nesse link da calculadora da Spiro e vai começar clicando lá em cima em Pre-Test Analysis, aqui em cima, para você fazer um planejamento pré-teste, né, exatamente ver a viabilidade estatística do teste. E você sempre começa preenchendo três informações. No caso aqui, a Spiro pede o seu tráfego semanal, né? Se for um teste que você vai randomizar sessões, você usa sessões. Se você vai randomizar usuários, que é o mais comum, você coloca aqui usuários. Enfim, o número de conversões que você tem semanal e o número de variantes que você vai rodar nesse teste. Se é A e B, Control e Variation, são duas variantes. Se é ABC, o teste ABC, são três variantes, por aí vai. Beleza, isso aqui você vai preenchendo, tem segredo, são dados que você tem. E aí é o seguinte, você tem algumas informações muito importantes que eu quero passar pelo conceito delas da forma mais acessível possível. Primeira coisa que você tem ali é o intervalo de confiança que você quer trabalhar. Intervalo de confiança, como está escrito ali, é a confiança de que o resultado que você está vendo não é por acaso, né? Simplesmente sorte ou azar, é realmente causado pelas mudanças que você fez ali. O padrão de mercado é 95%. Não é um número mágico, você pode ir com um pouco menos, pode ir com um pouco mais, né? Um pouco menos se você está disposto a correr mais risco, um pouco mais se você está querendo muita certeza, mas digamos que o padrão é 95%, tem muita gente que é rigorosamente contra ser menos que 95%, enfim. Acho que é uma discussão que não cabe muito aqui, mas para você ter uma orientação mínima, a não ser que você tenha um bom motivo para não ir com 95, vai com 95 para fazer esse cálculo de viabilidade estatística do seu teste AB. Ele já, se eu não me engano, ele já vem com 95 aqui na Spiro, inclusive. O risco de você não levar em conta um intervalo de confiança alto, você deixar ser baixo, você usar um abaixo de 95, 90%, enfim, seja lá qual for o número, é que quanto menor esse número for, mais incerteza você tem sobre a validade total do seu teste AB. Como eu disse, o intervalo de confiança existe para que você possa confiar no resultado que você está vendo e saber que ele é resultado da sua mudança e não simplesmente uma versão da página que teve mais sorte ou azar do que a outra. Então, qualquer número pode ser impactado, se torna menos confiável quando você tem um intervalo de confiança menor, ok? Outro número absurdamente importante, menos discutido do que o intervalo de confiança, menos citado que o intervalo de confiança, mas que tem a mesma importância, é o poder estatístico, né? Que muitas vezes vocês vão ver como power.
E essa é a probabilidade do teste detectar uma diferença ou efeito real, quando esse efeito realmente existe. Ele tem uma recomendação padrão de 80%, e digamos assim que muita gente ignora o power, a minoria dos profissionais, vamos dizer assim, calcula o power com antecedência, calcula como é que seu teste precisa ser para ter um power de pelo menos 80%. E isso é um problema gigantesco, porque o Power ele vai te dizer para quantos usuários você precisa expor aquele teste para ter o Power que você precisa, digamos assim, que é a quantidade de pessoas que você vai envolver no seu experimento, né? Isso vai depender do seu Power. É, E tem muita gente que pula isso, acaba rodando um teste com pouquíssimo usuário, que vai ter um power baixo, que vai te gerar vários problemas, entre eles, e talvez o principal, superestimação do efeito, né? Esses cases ridículos que a gente vê em LinkedIn por aí, de gente falando que, nossa, mudei a cor do botão ou qualquer outra mudança tão esdrúxula quanto, e agora estou convertendo 78% a mais, 160% a mais. Isso é o cenário clássico, não precisa nem perguntar número para ninguém, só de olhar para isso você já pode saber imediatamente que alguém que rodou um teste com um power muito baixo, e então teve um efeito que, primeiro, possivelmente é um falso positivo, né? Esse é o segundo bullet ali, riscos de falsos positivos e negativos, e é um falso positivo com um efeito superestimado, né? Isso é coisa clássica, mesmo quando você tem um negócio com um power um pouco mais baixo, você vai ver que às vezes você tem uma superestimação ali do impacto, uma mudança mínima gerar 80% de aumento. E isso é um sinal fortíssimo de power baixo, de que não foi planejado com antecedência rodar esse teste para uma quantidade mínima de pessoas ali para atingir o seu power de 80%, tá? Então, por favor, sempre levem em conta antes de rodar o teste, planejem o teste com antecedência, planejem quantos usuários vocês vão precisar em cada variante antes de olhar para o resultado desse teste ali, para você ter um pouco mais de confiança que você tem o seu power ali de 80. E por fim, não menos importante, e meio que o resultado, né, digamos assim, desse cálculo todo que você faz e que gera muitas lágrimas, é o nosso MDE, o efeito mínimo detectável, Minimum Detectable Effect em inglês, que é o impacto mínimo que você precisa causar na taxa de conversão para conseguir, né, para ter um resultado estatisticamente confiável. Por estatisticamente confiável, entenda isso aqui que você botou, o seu confidence level, o seu statistical power, e claro, levando em conta sua taxa de conversão atual, seu tráfego e tudo mais. O MDE, né, lendo de outra forma, né, vamos pegar pelo jeito que essa calculadora disponibiliza aqui, sei lá, aqui tem um número de semanas. Ela está te dizendo que nesse cenário seu aqui de 5 mil usuários, 250 conversões, duas versões para o teste, que dá uma taxa de conversão de 5% e o confidence level e power no padrão, Pra, se você for rodar esse teste em 2 semanas, se você tiver só 2 semanas para rodar esse teste, essa linha aqui, você precisa aumentar ou diminuir a taxa de conversão em pelo menos 22,52%, né? Isso ele está calculando com um número total de 5 mil usuários, né? Que é você falando que você tem 5 mil usuários por variação, né? Você tem um teste AB, que são duas variações, 5 mil usuários por semana, dá 10 mil usuários, dividido pelas duas variações, 5 mil. Nesse cenário, você precisa impactar a taxa de conversão em pelo menos mais 22,52%, ou perder, para você ter significância estatística no seu resultado, né, de 95% com um power de 80%. O que na maioria dos testes é um número gigantesco, né? Você subir ou diminuir uma taxa de conversão num cenário minimamente decente, né? Se for um site horroroso é outra história, mas num cenário mais ok, se impactar uma taxa de conversão em 22,52% é improvável na maioria dos casos, vamos dizer assim. É, então, aqui é uma notícia ruim. Nesse exemplo aqui, diz que você tem uma chance gigantesca. Se você tem 2 semanas para rodar esse teste, você tem uma chance gigantesca de que você vai ter um teste inconclusivo, que não vai te dar segurança estatística no nível que você pediu. É, Enfim, porque você não dificilmente vai chegar em 22,52% de aumento na taxa de conversão. Óbvio, quanto maior ou menos o impacto na taxa de conversão, menos usuários você precisa, mais fácil é você ter segurança estatística do seu impacto, né? Por isso que essa é uma variável tão importante. Se você tem mais semanas para rodar o teste, acho que essa calculadora aqui vai até 6, né? Se você rodar em 6 semanas, 12%. Não é pouco, mas é um cenário, obviamente, mais viável do que 22%.
né? O que te exige 15 mil visitas por variação nessa conta aqui. E o MDE, quando você tem essa informação, ele é o resultado, né, de todos esses conceitos que a gente passou, ele é o momento de você tomar uma decisão extremamente importante, né? Se você tem um MDE muito alto, pode ser um sinal forte de que você vai perder tempo rodando aquele teste AB, porque você não vai ter certeza estatística no final do tempo. Você vai estar só gastando o seu tempo, o tempo de outras pessoas e o tempo de custo de oportunidade da empresa para esperar ter um resultado do teste. Então, assim, às vezes, se você confia mesmo na sua mudança ou acha que ela não tem um risco tão grande, não roda o teste, ignora. E vamos falar um pouco mais disso, né? Porque, assim, se a sua hipótese não é uma mudança muito forte, é uma coisa mais secundária, você não tem muita confiança, é um negócio lá na terceira dobra da página, ou alguma coisa que, assim, que você nunca viu funcionar igual, você tem um contexto que você tem uma hipótese mais fraca com o MDE exigindo um impacto de 2 dígitos na sua taxa de conversão para você ter chances de ter significância estatística. Então é um cenário que, assim, na maioria das vezes não vale a pena perder esse tempo. Você não vai poder ter o luxo de um teste AB para confirmar qual foi o impacto real da sua mudança, ou vai lá e faz ela de qualquer forma mesmo, ou esquece. É, Tem um outro ponto, né, que é a duração do teste, a gente acabou passando um pouco por ela também, que são quantas semanas o teste precisa para rodar para que você tenha um MD ao lado, né? E nisso eu recomendo pelo menos uma semana de teste AB e não mais do que 8 semanas, tá? Para o meu MDE, para um MDE que eu acho legal, que é 5%, eu preciso de 25 semanas, vou rodar. Cara, não faz isso. Sinceramente, se o MDE de 8 semanas ainda está muito forte para você, sugiro esquecer a possibilidade de conseguir rodar um teste AB no cenário que você tem. E menos de uma semana é problemático, porque tem um impacto sazonal muito forte em muitos negócios. Em muitos negócios, o começo da semana é um comportamento diferente do fim da semana. O final de semana em si é muito diferente durante a semana, e esses comportamentos, se você não fecha uma semana cheia, podem impactar muito os seus dados, tornar eles menos confiáveis. E você pode ter até um dia ou outro dia específico também que teve um comportamento diferente do usuário, porque um concorrente fez alguma coisa ou alguma coisa muito relevante aconteceu no mundo, no mercado, enfim. Menos de uma semana você tem chance de ter dados menos confiáveis, e mais de 8 semanas, primeiro que é tempo demais esperando por um resultado de teste para a maioria das empresas, né? É importante se mover rápido, então esperar demais não faz muito sentido na maioria das vezes. E você também começa a ter dados poluídos, que as pessoas vão limpando os cookies dos navegadores delas, vão acessando de novo. Primeiro ela viu na control, depois ela vê na variation, aí vai converter pela variation, mas tinha sido persuadido pela control, ou vice-versa. Enfim, você começa a ter vários cenários onde os dados começam a ficar mais poluídos também. Por isso, a minha sugestão de pelo menos uma semana e no máximo 8 semanas para você escolher qual que vai ser a duração que você vai planejar para o seu teste AB, ok? De novo, isso aqui tem que acontecer antes do teste, tá? Você vai planejar quantas semanas seu teste vai rodar antes de rodar ele. Isso é muito importante. Vamos falar um pouco mais disso lá na frente. E como eu disse, se os seus números de MDR te dão vontade de desistir, que te exige um tráfego gigante, ou como o tráfego que você tem exige um aumento na taxa de conversão gigante, não hesite em desistir de rodar esse teste AB, porque é perda de tempo. Não é para desistir de fazer CRO, né, de aumentar taxas de conversões, melhorar interfaces com UX, com copy, com pesquisa e tudo mais. Isso é fundamental para qualquer negócio. Mas é a minoria dos negócios, é uma realidade que pouca gente gosta de falar nesse mundo que está todo mundo tentando vender alguma solução de teste AB, mas a realidade é que a pequena minoria dos sites e empresas pode se dar ao luxo de rodar teste AB. CRO, aumentar a conversão, entender o usuário, melhorar a copy, melhorar a UX, todos deveriam fazer. Rodar teste AB é para a minoria e essa é a realidade do mundo, da estatística, a não sei que pinte um grande gênio para mudar tudo isso aí um dia, esse é o mundo que a gente vive. Se você não tem tráfego suficiente para ter um MDE viável, não perca seu tempo rodando teste. Tente embasar ao máximo a sua mudança para que ela surja, gere o impacto que tenha que gerar, mas você nunca vai se dar o luxo de saber qual que foi esse impacto real. Só que antes de desistir, você ainda pode tentar três coisas. Usar conversão de topo de funil. Se onde você não tem conversão suficiente, seu MD é muito alto, na finalização de compra ali, usando um e-commerce como exemplo, beleza, sobe mais um nível ali para o início do checkout. O cara não finalizou a compra, mas iniciou o checkout. Não é tão bom quanto, mas já é alguma coisa.
Não deu iniciar checkout, adicionar o carrinho. Pô, se o teste é lá no topo do funil e nem adicionar o carrinho dá, visualizar o produto, né? Andou um passo à frente na jornada de conversão, pelo menos. Quanto mais para cima, pior, menos úteis serão os seus dados, mas é melhor do que nada. Eu acho que você pode, se você tem tráfego para rodar um teste, pelo menos que na sua home de e-commerce, digamos assim, mas que dá para medir o número de gente que você conseguiu levar para visualizar o produto, eu já acho melhor do que nada, né? Mas claro, o ideal é você ter volume para conseguir lá a geração do KPI mesmo, que é a venda, que é a receita, lá na finalização da compra. Você pode também e deve usar o mínimo de variantes possíveis, né? Eu sou um grande fã de teste AB e eu costumo desgostar bastante de teste ABC, ABCD, ABCDE, que também é um erro comum de quem está começando, às vezes começar a pensar variável demais, teste ABCDE para todo lado que você olha. E isso, como vocês podem ver nessa tabelinha aí, isso infla absurdamente a quantidade de usuários que você precisa participando de um teste. Quanto mais variáveis você coloca num teste AB, mais usuário você vai precisar participando para dividir esses usuários entre todas essas variáveis que você pensou. Tem outros probleminhas também, mas são um pouco mais avançados, eu nem vou entrar nisso nesse nosso papo aqui. Mas veja aí que se um teste AB, que precisa, num cenário aleatório ali, parecido com aqueles números que vocês viram ali, precisaria de 61 mil pessoas para ter 95% no intervalo de confiança. Se ele for AB, são 61 mil. Se ele é ABCD, que é o dobro de páginas, são quatro ao invés de duas, são 122 mil. Você dobrou o número de pessoas que você precisa. Então, tente sempre concentrar os seus testes no mínimo de variantes possível, de preferência A e B. Ok? E por fim, outra opção que você tem, muito importante, é rodar testes com mudanças audaciosas. Como eu falei mais cedo, quanto mais agressivo, quanto maior é a taxa a diferença na taxa de conversão que você gera, o maior aumento que você gera na taxa de conversão, ou queda na taxa de conversão, menos tráfego você precisa para ter segurança estatística daquele efeito que você gerou. Então, só para vocês terem um exemplo, mantendo-se tudo igual nessa outra calculadora aqui, se eu tenho um impacto na taxa de conversão de 5%, meu MDE é de 5%, eu preciso de 115 dias para identificar esse impacto de 5% nesse cenário aleatório aqui desenhado, tá? Eu preciso de 115 dias se o meu impacto é de 5%. Nesse mesmo cenário, se eu consigo impactar a taxa de conversão em 20%, 7 dias, uma semana. Então, tipo assim, 500 mil gerações, sei lá quantas semanas que dá 115 dias, ou uma semana. É a diferença que eu preciso, só mudando o meu impacto na taxa de conversão, de 5 para 20%. Então, se você não tem tanto tráfego assim, ou precisa rodar um teste para um segmento que não é lá tão grande, só vai valer a pena se você fizer uma mudança realmente agressiva, que se funcionar, tende a impactar muito a taxa de conversão. E esquece mudar coisa lá na quarta dobra, trocar sinônimo, corzinha de não sei o quê. Para a maioria dos business, aliás, esquece qualquer mudança de UX, a não ser que você tenha um problema de usabilidade horroroso. Mas esse tipo de impacto você vai ter com mudança de copy, de oferta, de proposta de valor, coisas bem mais agressivas, digamos assim. Avançando para o nosso terceiro ponto, configuração do teste AB. O que eu quero destacar, né, de novo, o escopo aqui poderia ser infinito, mas o que eu quero destacar aqui é que na definição do seu KPI do seu teste AB, como que você vai medir o resultado? Né? A gente falou um pouco disso logo na primeira parte. Tem que ser relacionável a alguma métrica do negócio. Dificilmente você vai ter visibilidade, engajamento de outros times se você fica rodando teste para aumentar métrica tipo bounce rate, né? Taxa de rejeição, tempo no site. Essas coisas são muito divertidas, mas para quem é do business interessa muito pouco. Você vai conseguir, não vai conseguir provavelmente trazer mais verba para sua área, escalar na empresa e tudo mais. Então tenta focar nos KPIs da empresa, faturamento, LTV, sei lá qual que é o KPI de momento da sua empresa. E saiba, e se você não consegue rodar um teste só para focado em faturamento, tem que ser algo mais no topo do funil, igual a gente falou. Às vezes você nem consegue medir o impacto lá no final do faturamento. Pelo menos tenha na ponta da língua a explicação para os seus stakeholders de como esse KPI que você está aumentando impacta diretamente o negócio, o crescimento da empresa, a empresa ganhar mais dinheiro, lucrar mais, etc.
E como eu falei, ainda melhor se o KPI pudesse relacionado ao KPI do quarter, ao OKR, porque aquilo é o foco de momento da empresa. Tem um pequeno detalhe também que muito stakeholder ganha bônus em cima de meta de OKR. Então, se você consegue ajudar um stakeholder a ganhar mais dinheiro, a ganhar um bônus maior no final daquele quarter, daquele ano, magicamente ele vai se tornar alguém muito engajado com você, um defensor da sua área, e um grande amigo para ajudar você a escalar, a crescer na empresa. Mas, além do KPI principal, é muito importante também, muita gente não faz isso aqui, você ter métricas de guardrail, né? Que assim como um guardrail na vida real, ele vai evitar que o seu negócio caia do precipício, porque você sempre tem métricas que você não quer impactar negativamente com a sua mudança, né? Então, assim, um exemplo super clássico, você vai ter de KPI o nível de engajamento com uma feature de produto que você reformulou, você deu uma nova abordagem para uma feature ali no produto, aumentar o engajamento com ela é super importante, mas você não pode aumentar esse engajamento ao custo de reduzir o engajamento com outras features, né? Porque se você está canibalizando esse engajamento de outras features, não valeu nada, às vezes o impacto foi negativo. Então você quer adicionar engajamento e não trocar o engajamento de uma feature por outra. Esse é um exemplo clássico de guardrail para times de produto, que a maioria que eu interajo no Brasil, Estados Unidos não usa, mas tem que ter sempre. Né? Trocar seis por meia dúzia não ajuda ninguém, às vezes até piora. Então tenha sempre, nesse exemplo, né? São milhões de exemplos aí que vocês podem pensar de guardrail, teste que adiciona alguma coisa na página, mas não pode aumentar o tempo de carregamento, enfim, são opções infinitas. Mas esse exemplo específico eu quis trazer que é clássico em time de produto, mexeu numa feature, mede o engajamento só nela, mas esquece de medir se tem queda ou não no engajamento em outras features. Então tenha sempre as suas métricas de guardrail. E o cenário que você vai ter para tomada de decisão no final é: se você aumentou o seu KPI, conseguiu aumentar o KPI, e o guardrail também aumentou, sua métrica de guardrail, maravilhoso, melhor dos mundos, tudo aumentou, é uma vitória. Se o seu KPI venceu, mas foi impactando uma métrica importante da empresa de guardrail, não adianta. Não, é uma derrota, né? Aquele teste não pode ser implementado. Se você aumentou o KPI e não identificou nenhum impacto, não tem nenhuma prova de impacto, foi, digamos assim, sem significância o impacto no guardrail, normalmente isso é uma vitória. Você vai ter alguns cenários onde algumas empresas mais exigentes vão exigir prova de que você não está impactando negativamente o guardrail, que é algo estatisticamente um pouco mais complexo e exige mais volume também, mas isso não precisamos entrar demais aqui também. Normalmente, se você aumentou o KPI e o guardrail ali ficou no 0 a 0, já é prova o suficiente. Mas tem que medir o impacto na ou normalmente nas métricas de guardrail da sua empresa. Beleza? Ok. Um ponto também sobre implementação importante, client-side e server-side, né? Tem comparações clássicas de que é um teste client-side, um teste server-side, que muitas empresas fazem e tudo mais, mas eu vou trazer mais uma verdade inconveniente aqui para muita gente que ganha dinheiro vendendo ferramentas de teste AB, vai ter sempre uma opinião enviesada para lá ou para cá. No fim das contas, você tem que fazer o possível para sempre trabalhar com teste server-side. Não estou falando que é errado rodar teste client-side, é literalmente muito melhor do que nada, mas rodar server-side é melhor do que rodar client-side. E ponto final, a verdade é essa. Qualquer coisa diferente que seu vídeo, depende, não sei o que, é floreação. É melhor rodar client-side se você não puder rodar se você não puder rodar server-side, é melhor rodar client-side do que não fazer nada. Isso é certo, e já foi meu cenário com inúmeros clientes. Mas rodar server-side é melhor do que rodar client-side. Alguns motivos para isso, alguns problemas do client-side. Impacto na performance é impacto na taxa de conversão. Isso é matemático. Quanto mais tempo leva para carregar, pior vai ser a sua conversão. Tem milhões de dados e estudos sobre isso. Então a variation sempre sai perdendo no teste client-side, né? Então se você torce para variation, já tinha essa notícia ruim de cara para você. O resultado é menos preciso, né? Por motivos como esse do tempo de carregamento e outras coisas que vocês vão ver aqui. Os testes normalmente são menos impactantes, porque se é client-side, você não vai conseguir mudar um algoritmo, uma feature que interage com o back-end para acontecer, tipo uma ordenação de alguma coisa, uma recomendação de produto, coisas do tipo. Isso tudo só vai rodar no server-side. E testes com muitas mudanças correm o risco de quebrar para alguns usuários. JavaScript, né, é uma coisa, digamos assim,
que não dá para confiar cegamente, e esses testes que têm muitas mudanças, refazendo uma página inteira, vão exigir muito JavaScript para que essas mudanças sejam implementadas normalmente. Então, você tem um risco aí de quebra também. Tem dificuldade em escalar a experimentação, já que muito time não vai conseguir validar suas hipóteses só com teste client-side. Não vai ter time de produto, time de app, obviamente, que também não tem como rodar essas coisas client-side. Times que têm features de back-end, nenhum desses caras vai poder usar a experimentação, não vai engajar em nada com você, porque você não tem como ajudar eles nas metas deles. E ainda por cima, se o teste vence, a implementação demora mais, porque normalmente é implementado de qualquer jeito no client-side para rodar o teste, mas se o teste ganhou, aí tem que ir para o time de dev para pensar direitinho como é que vai implementar aquilo de verdade, no longo prazo e tudo mais. Quando é server-side, essa ponte é muito menor, muito mais fácil de ser atravessada, que a coisa já foi implementada certa desde o começo. Então, assim, vai ter aquela coisa, mas o server-side demora mais para implementar, é um pouco mais difícil de configurar. É isso mesmo. Mas se você não quer uma vida limitada a ficar otimizando um landing page de marketing, o caminho é esse. E se você não quer enfrentar esses outros problemas que a gente tem, o caminho é tentar migrar para o server-side assim que possível. De novo, não é para se sentir errado por rodar client-side, mas não se iluda, é pior do que rodar server-side. E não, por fim, nessa coisa de configuração, não se preocupe com mais de um teste rodando ao mesmo tempo. Tem esse gráfico clássico lá do pessoal do Bing que eles conseguiram disparar em volume de experimentação e escalar a experimentação interna, justamente quando eles conseguiram passar a permitir testes simultâneos rodando, né, no Bing, né? Tem esses casos clássicos de Booking que tem milhões de versões de páginas no ar ao mesmo tempo e não sei o quê. Todas as empresas de altíssimo nível de experimentação rodam experimentos ao mesmo tempo. Então, quem está começando tem essa insegurança gigantesca de, meu Deus, vou rodar dois experimentos na mesma página ao mesmo tempo, e aí quase nunca isso vai ser um problema. Tem casos muito específicos, mas digamos assim, resumidamente, se uma, um teste não quebra o outro, né, não quebra a página ou não tem uma informação completamente contraditória do outro, se o seu cenário é esse, muito, muito, muito provavelmente você não precisa se preocupar em rodar esses dois testes, ou três, ou 200 mil testes ao mesmo tempo, desde que um não quebre o outro, e desde que um não tenha informação contraditória a do outro. Por fim, encerrando e analisando os resultados, pergunta clássica: é ok dar uma olhada nos resultados do teste de vez em quando? E a verdade é que sim, desde que a sua ferramenta aplique o que a gente chama de sequential testing. Eu sei lá como que traduz isso para português, não, porque quando eu aprendi essas coisas, infelizmente foi nem no inglês mesmo, mas possivelmente, se a sua ferramenta tem sequential testing, não vai ser difícil de você achar essa opção para ser habilitada lá nos seus testes, que é basicamente uma gordura que é adicionada ali no seu potencial de impacto, né, no seu intervalo ali de impacto, para garantir que se você está olhando o resultado do seu teste antes da hora, que é antes daquele número exato de semanas que você planejou lá na nossa etapa 2 de viabilidade estatística, se você vai olhar antes, para você não olhar um número completamente mentiroso, eles adicionam essas gordurinhas para baixo, né, para queda e para aumento de taxa de conversão, igual vocês veem aqui, para você poder olhar à vontade a hora que você quiser o resultado do seu teste. Se você não tem sequential testing, você tem que esperar as semanas exatas que você planejou para aquele teste, nem mais nem menos, e só naquele momento olhar o resultado do seu teste, ok? Vejam como é perigoso. Se eu não tivesse sequential testing habilitado nessa ferramenta aqui, essa aqui é o StatSig, esse impacto aqui, ó, teria sido com estatística significância com significância estatística, né? Esse taxa de conversão no forma de cadastro teria tido um aumento, porque ele ia estar acima do zero aqui, ó. Então eu já teria significância estatística aqui. Mas como eu estou olhando antes do meu período planejado, ele aplica essa gordurinha de sequential testing e me mostra que não. Segura sua onda aí, porque a gente ainda não tem um resultado garantido aqui. Mesma coisa para a métrica de baixo, que seria uma derrota abaixo do zero. Mas não necessariamente uma derrota ainda, porque você está olhando antes do que você planejou, do número de semanas que você planejou. Sacou? Se a sua ferramenta não tem sequential testing, como eu falei, espera o número de semanas que você decidiu apostar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, fique à vontade. Espera, o número de semanas não, né? O número de usuários, né? Não importa quantas semanas, se desde que você tenha o mínimo de uma e o máximo de oito. Quando você chegar no número de usuários aqui, e fechar um número de semana exato, uma semana redonda com o número de usuários que você precisa, aí você vai encerrar seu teste, olhar se ganhou, perdeu ou foi inconclusivo. Se você não tiver o sequential testing na sua ferramenta.
Por fim, atenção ao Sample Ratio Mismatch. É, que se você tem isso, a maioria das ferramentas hoje em dia já está detectando isso com alguma segurança, mas descrito de um jeito muito simplista, se você planeja um teste A/B para rodar 50% para control e 50% dos usuários para variation, e no final você não tem isso, você tem um bocadinho mais de gente na variation do que na control, isso, mesmo que seja uma diferença pequena e seja identificado esse MDE, pode estar significando vários problemas no seu teste AB. Não é simplesmente o problema de ter mais gente numa versão do que na outra. O fato de ter acontecido isso pode indicar vários problemas técnicos, não dá para a gente entrar nisso aqui hoje, mas pode identificar vários problemas técnicos para você que invalidam o seu teste por algum motivo técnico. Tem muito mais gente indo para uma versão do que para outra, um pouco mais gente indo para uma versão do que para outra. Isso pode acarretar vários problemas aí no efeito dominó. E na hora de reportar o resultado do seu teste AB para o resto da empresa, outros stakeholders e tudo mais, clássico, reporte o delta do seu resultado e não a média. Então, não reporta o impacto médio exato da taxa de conversão, nesse caso aqui 3,6%. Você vai reportar o mínimo e o máximo. Você vai falar, nesse contexto aqui nosso, você não vai falar que você aumentou a conversão em 3%, porque não é isso que o teste está te falando. O teste está te falando que você tem 95% de segurança estatística ali, caso você tenha atingido os 95%, de que o seu teste identifica um aumento na taxa de conversão entre 0,4% e 6,8%. O que que é isso? É esse delta aqui que você está vendo aqui, representado por esse mais ou menos 3,2% aqui. Então, é 3,6%, é o meio ali do caminho, mas pode ser 3,2 a menos que isso ou 3,2 a mais do que isso, o que dá esse delta de 0,4 a 6,8. Isso é o resultado do teste. Qualquer impacto, no fim das contas, depois que implementar, que ficar entre esses dois aqui, isso não tem como medir com exatidão, né? Mas, enfim, o que você identifica estatisticamente é que B é melhor do que A, alguma coisa entre 0,4 e 6,8. Qualquer número aqui tem o mesmo número, a mesma chance de ser a realidade do que o 3,6, que é a média, ok? Então, cuidado para não reportar só a média e gerar expectativas erradas. Se o seu teste, essa é a última coisa e muito importante, se o seu teste apresentou um resultado surpreendentemente positivo, provavelmente ele está errado, né? A realidade é essa, a vida é dura, né? O LinkedIn não tem essas coisas normalmente, mas se está surpreendentemente positivo, provavelmente está errado. Essa lei de Twyman, ela resume muito tudo, que é qualquer figura que pareça interessante ou diferente, geralmente está errada. Então, se o seu teste é um resultado inesperado, eu sugiro muito fortemente que você rode o teste novamente, confira todo o setup de novo antes disso. Se você tem um ambiente ou site semelhante para rodar esse teste, rode lá também, porque o seu papel como líder de experimentação ou na área de experimentação não é ganhar teste. É lógico que você quer que a sua variation ganhe, dificilmente você vai ter muita energia para rodar um teste surpreendentemente positivo de novo, mas sua missão não é ganhar. A sua missão é encontrar a verdade, né? A gente que é ciência, não é outras coisas esotéricas aí. Então você tem que encontrar a verdade. Se está surpreendentemente positivo, provavelmente está errado. E tem aquele conceito clássico da ciência que afirmações extraordinárias requerem provas extraordinárias. E a prova extraordinária aqui é rever tudo do zero, setar de novo, em outro ambiente se for preciso, e rodar novamente esse teste. Tá? Esse é o caminho certo, por mais que muitas vezes não é o que a gente quer no nosso coraçãozinho, beleza? Agradeço muito o tempo de todos. Esqueci de contar quanto tempo demorou isso aqui. Não sei se foi muito, se foi pouco. Se foi muito, peço desculpas, mas espero que tenha sido útil e relevante para todo mundo. Tenho meu site com os artigos que eu escrevo por aí todos centralizados lá. Meu LinkedIn para quem puder me adicionar aí. Vai ser um prazer bater um papo com vocês. Mesma coisa no Instagram. E muito obrigado.